Segundo a Bíblia, antes do dilúvio, o mundo era repleto de maldade, violência e corrupção. As pessoas viviam distraidamente, sem se importar com Deus ou com o próximo. Elas também viviam muito mais tempo do que hoje, alguns chegando a quase 1000 anos de idade. Havia também gigantes na terra, chamados de Nefilins, que eram descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens dois. Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos e decidiu destruir toda a vida na terra com um grande dilúvio. Mas ele encontrou graça em Noé, um homem justo e temente a Deus, e o escolheu para preservar um remanescente da humanidade e dos animais. Deus ordenou que Noé construísse uma arca de madeira e levasse nela sua família e um casal de cada espécie de animal. Noé obedeceu a Deus e construiu a arca. Quando tudo estava pronto, Deus fez chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas subiram tanto que cobriram as montanhas mais altas. Tudo que tinha fôlego de vida morreu, exceto os que estavam na arca 3. Depois de 150 dias, as águas começaram a baixar. Noé enviou um corvo e depois uma pomba para ver se havia terra seca. A pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, mostrando que as plantas estavam brotando novamente. Noé esperou mais alguns dias e saiu da arca com sua família e os animais. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus, que se agradou da sua adoração. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e colocou um arco-íris no céu como sinal da sua aliança. Deus também abençoou Noé e seus filhos e lhes disse para se multiplicarem e encherem a terra. Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, foram os pais de todas as nações que se espalharam pela terra. Cada um deles teve muitos descendentes, que formaram diferentes povos e línguas. Alguns desses povos se tornaram famosos na história, como os egípcios, os cananeus, os assírios, os babilônios, os persas, os gregos e os romanos. Um dos descendentes de Noé foi um homem chamado Nimrod, que foi um poderoso caçador e um grande líder. Ele fundou a primeira cidade depois do dilúvio, chamada Babel, e também outras cidades na Mesopotâmia. Ele quis construir uma torre que chegasse até o céu, para fazer um nome para si mesmo e para evitar que as pessoas se dispersassem pela terra. Mas Deus não gostou da arrogância e da rebeldia de Nimrod e dos seus seguidores. Deus confundiu a língua deles, de modo que não se entendiam mais uns aos outros. Assim, eles pararam de construir a torre e se separaram em diferentes grupos, cada um seguindo a sua própria língua. Por isso, o nome da cidade ficou sendo Babel, que significa confusão. Outro descendente de Noé foi um homem chamado Abraão, que era filho de Tera e neto de Naor. Ele nasceu na cidade de Er dos Caldeus, que ficava perto do rio Eufrates. Ele era casado com Sara, que era sua meia-irmã. Eles não tinham filhos, porque Sara era estéril. Deus escolheu Abraão para ser o pai de uma grande nação que seria abençoada por ele e que abençoaria todas as famílias da terra. Deus mandou Abraão sair da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão obedeceu a Deus e saiu de Er com Sara e seu sobrinho Ló. Abraão viajou pelo deserto até chegar à terra de Canaã, que era habitada por vários povos pagãos. Deus apareceu a Abraão e lhe prometeu dar aquela terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar a Deus e adorou. Depois ele continuou a sua jornada pelo sul da terra. Abraão enfrentou muitas dificuldades e provações na sua caminhada com Deus. Ele teve que lidar com a fome, com a guerra, com o medo, com a mentira e com a impaciência. Ele também teve que se separar de Ló, que escolheu morar na cidade de Sodoma, que era muito perversa aos olhos de Deus. Mas Deus foi fiel a Abraão e cumpriu todas as suas promessas. Ele lhe deu um filho chamado Isaque, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Isaque era o filho da promessa, o herdeiro da aliança que Deus fez com Abraão. Deus também multiplicou os seus bens e o protegeu dos seus inimigos. Abraão é considerado o pai da fé,
porque ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele também demonstrou a sua fé em obras, obedecendo a Deus em tudo que ele mandava. Ele chegou até a oferecer Isaque em sacrifício, quando Deus o provou. Mas Deus impediu que ele matasse o seu filho e lhe proveu um cordeiro para o holocausto. Abraão morreu aos 175 anos de idade e foi sepultado na caverna de Macpela, que ele havia comprado dos hititas para enterrar Sara. Ele deixou Isaque como seu único herdeiro legítimo e lhe transmitiu as bênçãos da aliança.